Hoje, nós vamos conversar sobre as características dos principais métodos de valuation usados na precificação de ativos da Bolsa de Valores. O objetivo é que você saia desse vídeo mais preparado a conduzir seus próprios valuations, já entendendo as limitações de cada método e em qual contexto cada um será mais aproveitado. O último método que a gente vai discutir no vídeo é um que eu acho muito falho, e eu vou separar o fim do vídeo para explicar o porquê. Os outros, que são os que eu vejo mais uso, estão todos presentes no nosso site de valuation, sendo 3 métodos gratuitos, e se você quiser liberar todos os 5, é lá no Apoia-se, com apoios de R$10 ao mês. Independente de você usar o site ou não, as características do método continuam valendo caso você os calcule em uma planilha própria. Então, mesmo que você não queira usar o nosso site, esse vídeo pode lhe ser útil. E se você gostar dele, não esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Eu vou começar com alguns avisos básicos que servem para qualquer método de valuation. Em primeiro lugar, o cálculo do preço justo de qualquer ativo sempre será apenas tão bom quanto as estimativas para os resultados futuros que você utilizar como base para o cálculo. Naturalmente, não podemos ter certeza sobre eventos futuros, então qualquer valuation deve ser visto como uma banda entre X e Y, onde mais provavelmente se encontra o valor intrínseco de uma determinada empresa. Por isso eu gosto muito de usar diferentes métodos e também acho válido o uso de margens de segurança. Além disso, mesmo que suas projeções estejam corretas, a empresa estar barata não é garantia de bons retornos de um ativo, especialmente no curto prazo. Sabendo disso, a gente pode começar. E a gente vai falar primeiro do método de Peter Lynch, cujo princípio por detrás é a busca por empresas com uma taxa de crescimento para o futuro que seja maior que o seu PL atual, tendo 2 variações, a tradicional, que de fato considera apenas o PL e o crescimento estimados para a empresa, e o método ajustado, que soma ao crescimento esperado o dividendo anual esperado. O método ajustado pode tender a estimar preços justos um pouco mais altos, e o próprio Peter Lynch cita esse método como um que deve ser aplicado a empresas de crescimento. Então não será o melhor método para as empresas mais consolidadas e estáveis em seus resultados. Esse método pode acabar dando valores altos em alguns cenários. Ainda assim, o método é útil para estabelecer parâmetros de preço e tende a funcionar melhor para essas empresas de crescimento já com alguma estabilidade em seus lucros. Se a empresa for muito cíclica em seus resultados, é válido você usar uma média dos resultados passados para normalizar essa ciclicidade antes de estimar um crescimento. Já o método de Graham é um pouco mais complexo, nos permite mexer com a taxa de desconto do ativo, tornando o método mais adaptável a diferentes cenários de juros. Dessa vez, estaremos estimando um crescimento para os lucros por ação do ativo, e por esse motivo, assim como o método anterior, não é útil para a empresa que não gera lucro, a menos que você seja capaz de estimar o lucro futuro da empresa por ter um largo conhecimento do setor. Uma outra limitação do método é que ela foi criada por um contexto macroeconômico bem diferente do atual, em termos de retorno livre de risco disponível e até o quanto o mercado está disposto a pagar em termos de múltiplos. De toda forma, é um método aplicável a empresas em diferentes fases de crescimento, mas, na minha opinião, esses 2 primeiros métodos de Graham e de Lynch são um pouco menos confiáveis e devem ser sempre usados aliados a uma margem de segurança ou em conjunto com outros métodos para estabelecer a sua banda de preço justo. Antes de eu falar do desconto de fluxo de caixa, que é o método de valuation mais utilizado no mercado mundial atualmente e que é também o meu favorito, quero te pedir que se inscreva no canal e que deixe um comentário aqui embaixo do que você gostaria que eu trouxesse de assunto num próximo vídeo. O desconto de fluxo de caixa, apesar de ser o método do qual tenho mais confiança, acaba tendo um uso um pouco mais restrito. Empresas de crescimento que ainda não converteram suas operações em fluxo de caixa serão mal representadas se usarmos os dados do último ano. Ao passo que estimar o fluxo de caixa futuro de uma empresa que não tem histórico de geração de caixa é muito arriscado e especulativo. Até pode ser feito por uma pessoa ou outra que tenha profundo conhecimento das dinâmicas de um setor, das margens que podem ser alcançadas e etc. Mas, em geral, é melhor utilizar o método com empresas com alguma maturidade em suas operações e geração de caixa. Apesar disso, é um dos métodos mais completos, nos permitindo mais liberdade nas nuances das nossas projeções, sendo ideal para empresas já estabelecidas, já com um histórico de geração de caixa e lucro e com mais estabilidade, mas também podendo ser aplicado para as empresas de crescimento, mesmo as mais novas, que já conseguiram se provar capazes de geração de caixa. Apesar disso, nessas de mais crescimento, ele pode ser um pouco conservador demais,
mas é só um ponto de atenção. Ainda acho que vale a pena usá-lo mesmo nas empresas de crescimento. Agora eu quero falar do desconto de fluxo de dividendos e do valuation de Gordon. Eu vou falar deles juntos porque eles são semelhantes. Ambos partem de um mesmo princípio, que é considerar como retorno de um ativo para o investidor apenas aquilo que ele pode prover a partir dos dividendos, apenas o que ele distribui direto. Esses métodos são interessantes para os verdadeiros buy and holders, que não têm a menor intenção de vender os seus ativos e, de fato, mesmo na aposentadoria, só gastarão seus retornos via dividendos. Por dar esse valor exclusivamente a essas distribuições, esse método acaba sendo muito conservador, não sendo indicado para empresas de grande crescimento ou que ainda pagam dividendos muito pequenos, mas são talvez os melhores métodos para as empresas que já pagam uma larga parte dos seus lucros como dividendos. Apesar dos resultados próximos que esses métodos nos darão, no desconto de fluxo de dividendos acabamos por ter mais liberdade ao podermos estimar taxas de crescimento e desconto diferentes para os próximos anos e para a perpetuidade. Uma outra forma interessante de utilizar esses métodos é tendo eles como referência para um preço maravilhoso de compra, onde se paga apenas pelos dividendos futuros da empresa, mas, é claro, levando também o ganho de capital que virá da variação do preço do ativo. Quase como se esses métodos de Gordon e desconto de dividendos já tivessem embutidos neles uma margem de segurança. Encontrar um ativo com expectativas de crescimento que esteja barato nesses métodos é uma raridade e uma oportunidade e tanto. É também importante entendermos que todas essas formas de valuation são apenas ferramentas para criarmos aquela banda de preço justo de um ativo. Tendo essa banda, podemos ter mais noção de quando ele está excessivamente barato, mais em linha com seu preço justo ou já mais caro, e por consequência trazendo um pouco mais de risco para sua compra devido ao patamar onde está sendo negociado atualmente. Mas o mais importante é identificar e escolher empresas de qualidade para compor seu portfólio. O valuation, sendo um dos últimos passos da análise de uma empresa, não deve ser um fator único de decisão. Podem haver empresas muito baratas que, sem qualidade nas suas operações, terão resultados cada vez menores. Identificar empresas que geram resultados e continuarão a gerar esses resultados ao longo do tempo é o mais importante para o investidor. Minha recomendação é que o processo de decisão de quais empresas vão compor seu portfólio não seja balizado pelo valuation. Escolha boas empresas e, tendo essa lista de boas empresas que você quer na sua carteira, utilize o valuation para identificar, dentro das empresas que você escolheu, quais estão mais atrativas no momento de cada compra que você for fazer. Antes da gente seguir para o último método, que eu não uso e nem recomendo, eu quero ressaltar que todos os métodos até então não são aplicáveis para empresas que dão prejuízo ou que gastam caixa todos os anos. Afinal, toda empresa que dê prejuízo e gaste caixa todos os anos tende a zero, a menos que comece a dar lucros eventualmente. Não adianta ficar tentando precificar as empresas mais especulativas que ainda não deram evidências da qualidade dos seus resultados. Se nenhum método de valuation sério serve para essas empresas que dão prejuízo sempre, melhor evitar por completo esse tipo de empresa, né? E, finalmente, vou aqui agora falar do método de valuation por múltiplos, que parte do princípio que as empresas com operações similares dentro de um mesmo setor ou segmento deveriam ser negociadas a múltiplos parecidos. Ele, então, calcula quanto seria o preço justo de uma ação se ela fosse negociada aos mesmos múltiplos da média do seu setor. E dessa forma, o problema desse método já começa nas suas premissas. Mesmo dentro de um setor, faz muito sentido que diferentes empresas sejam negociadas a múltiplos diferentes, baseado na qualidade dos seus produtos e serviços, na qualidade do seu balanço patrimonial, na estabilidade dos seus resultados e vários outros fatores que afetam a qualidade de um ativo. Além disso, esse método é totalmente vulnerável às flutuações de mercado. Quando tudo estiver caro, o mercado estiver em euforia, ele vai lhe dar um preço-alvo alto, já que os pares também vão estar subindo e estarão com múltiplos elevados. Ao passo que numa crise, com todos os múltiplos apertados, ele vai gerar um preço de alvo muito baixo. Se o objetivo do valuation é exatamente estimar os resultados da empresa para a gente saber o quanto ela vale com base no que ela pode gerar independente do humor do mercado, se balizar num método que oscila junto a esse humor, não me parece um caminho muito inteligente. Pode nos levar a ocasiões onde está tudo muito baixo, talvez lá no fundo da crise da pandemia, quando estava tudo muito barato. Se você fosse fazer um valuation por múltiplo de um ativo ótimo, cujos pares estivessem mais apertados, ele vai dizer que o preço justo era mais embaixo ainda, sendo que a gente estava num momento de oportunidade incrível. E esses são os principais motivos para a gente não ter esse método de valuation no nosso site.
Mas é claro, se vocês quiserem é só pedir que a gente trabalha para eventualmente colocar ele também. Muito obrigado por assistir até aqui, um ótimo 2024, bons investimentos e até a próxima!